Namastê! Hoje eu vou dar uma dica de como fazer uma oração poderosíssima para vencer seus inimigos. Ou uma oração poderosíssima para quebrar os obstáculos da sua vida em qualquer área. Como eu já disse, eu já estive em várias religiões, eu conheço várias orações de vários meios religiosos para afastar inimigos, vencer causas difíceis, vencer demandas, né? Vencer qualquer coisa. O que eu aprendi que potencializa qualquer uma dessas orações, depois no final eu vou dar alguns exemplos de oração, tá? É o seguinte, o grande truque é que quando você começa essa oração, você peça ao ser que você está, a divindade, ao santo, o orixá, o gnomo, a fada, o dragão, a quem quer que seja que você esteja se dirigindo, a Deus, né? Só a Deus, Maria, José, Jesus, né? A primeira coisa, gente, que dá mais certo é a gente pedir que vença aquilo dentro da gente primeiro, né? Então, por exemplo, uma oração a São Jorge ou a Ogum, né? Que não são o mesmo, mas tudo bem, muita gente junta as duas imagens. Mas assim, por exemplo, uma oração para Ogum para vencer demandas, né? Você não precisa ter uma oração, como é que eu posso dizer assim, estruturada, escrita naquele formato para você repetir. Na verdade, assim, dizem que quando a gente repete uma coisa que já está pronta, é reza. Oração é quando você coloca as suas próprias palavras, né? Então, uma oração a Ogum, ou a São Jorge, ou a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, ou a Deus, né? Ou a Ganesha, que é quebra de obstáculos, né? Primeiro, eu começo sempre com tira de dentro de mim essa questão. Então, por exemplo, eu quero vencer os inimigos. Eu tô sentindo que tem gente me atacando magicamente, ou que tem inimigos, né, que se declaram externamente meus inimigos, que estão fazendo coisas contra mim, né, naquele momento. E eu quero vencer essas coisas, eu quero me proteger dessas coisas, eu quero vencer a causa. Então eu começo sempre que eu vença, né, afasta os inimigos e tudo mais, mas eu começo sempre assim: tira os inimigos de dentro de mim, que eu vença os meus inimigos internos, que eu afaste os meus inimigos internos, que eu consiga, né, vencer os meus inimigos internos, que eu consiga vencer o que dentro de mim faz com que essa situação esteja ocorrendo. Esse é o primeiro ponto para a oração ficar mais potente. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas que vêm externo na nossa vida, elas vêm porque elas estão se aproveitando de uma brecha que você tem na sua aura, no seu espiritual, que permite com que elas venham. Por exemplo, se você tem uma pessoa que está jogando inveja ou está te atrapalhando no trabalho, por exemplo, tem alguma coisa dentro de você que pode deixar essa pessoa vencer. E esse é seu inimigo interno, esse é o pior inimigo. Por exemplo, se você já é uma pessoa que se sente menos, você é uma pessoa que se acha incapaz, você é uma pessoa que tem depressão, você é uma pessoa que se sente desqualificado, você é uma pessoa que se sente menor que o outro, qualquer inimigo externo vai te convencer disso mais fácil. Vai vir e vai aproveitar aquela tua brecha, um momento, vai observar e prestar atenção exatamente no momento que você tiver com esse seu inimigo interno bem grandão, ou seja, você está deprimido do lado de fora, você está mostrando isso e vai atacar nesse momento. Então, o primeiro que você precisa vencer é o seu inimigo interno, que pode ser por complexo, por você mesmo não ser muito honesto com as pessoas, consigo mesmo, né?
por você mesmo ter hábitos ruins, né? Se um inimigo precisa fazer um feitiço para te deixar doente, te tirar energias ao ponto de te deixar doente, ele quer fazer que você morra, mas ele começa minando a sua saúde, geralmente. É muito difícil o feitiço que vai lá e pá, mata a pessoa num golpe só. É mais fácil fazer um feitiço desse para quem tem uma vida correta, saudável, se alimenta bem, tem bons hábitos, ou para quem bebe, fuma, usa drogas o tempo inteiro? Para quem que vai pegar mais rápido? Né? Então, assim, você primeiro precisa vencer os seus vícios, os seus maus hábitos, os seus maus pensamentos, os seus auto-obsessores, os seus pensamentos obsessivos compulsivos que te deixam uma frequência eterna por um monte de tempo, né? Uma frequência baixa, porque aí você vai estar mais fortalecido para combater o inimigo externo, né? Até existe em radiestesia um gráfico específico que ele se chama 9 círculos. São 9 círculos concêntricos e que você põe o testemunho da pessoa ali, e esses 9 círculos protegem a pessoa de qualquer coisa. Só que ele não protege a pessoa de si mesma. Então, para usar esse gráfico, tem que ser em casos especiais, especialíssimos, que você conheça muito bem a pessoa. Porque se no fundo, o que está fazendo com que ela fique mal é o pensamento dela, ela vai ficar com aqueles pensamentos presos e não vai conseguir mandar para fora. Então ela vai ficar pior ainda se você colocar ela no 9 círculos, em vez de melhorar. Então, às vezes, assim, a pessoa, você não pode nem botar ela numa redoma de vidro para se proteger, porque o ar que ela respira lá dentro é poluído por ela mesma. Então, ela não vai tirar oxigênio, ela vai botar muito problema no ar, muita densidade. Então, você tem que tirar a redoma de vidro dela. Então, é mais ou menos assim. Fazer um escudo de proteção de luz, se você está extremamente escuro, não vai adiantar. Porque os seus inimigos não vão chegar, mas você também não vai se iluminar. Porque está com você o problema. Agora, se você primeiro, antes de fazer um escudo protetor de luz, um círculo mágico de proteção, né? Lançar o círculo, como é que se chama na bruxaria, na Wicca. Você primeiro fizer uma iluminação por cada parte do seu corpo, soltando cada sombra que você tem. Aí depois você lança um círculo de luz, aí sim não vai entrar nada de negativo naquele ambiente que você está fazendo. Porque senão não adianta nada. Se você está cheio de sombra, cheio de medo, cheio de insegurança, cheio de preconceitos com você mesmo, cheio de dúvidas, não vai adiantar nada fazer coisas externas. Seja no psicológico, no mental, no mágico, né? Ou no físico, né? É igual assim, se a pessoa tem medo do barulho da chuva, né? Não adianta fazer um baita, sei lá, não adianta ela dar queixa de um vizinho que faz um barulho que assusta ela, porque o barulho da chuva é suficiente e uma hora vai chover, né? Então ela precisa aprender a não ter medo do barulho da chuva, em primeiro lugar. Não adianta querer fazer uma coisa do externo se você tem medo de coisas básicas, né? Se você não tem força para coisas básicas. Aquela pessoa que quer agradar todo mundo, que quer ser boazinha com todo mundo, ela acaba atraindo pessoas que são, vamos dizer assim, aproveitadoras, né? Manipuladoras e tudo mais. Aí ela faz um monte de coisa, por que eu fiz? Eu faço, a pessoa só me apronta. A questão não é proteção dessa pessoa não chegar na sua vida, é você aprender a dizer não, aprender a saber quais são os seus limites, quais são realmente suas obrigações, né? E como que você pode ajudar uma pessoa sem se prejudicar. Se você deu demais, que fica achando que dei demais, recebi de menos, você não estava fazendo uma relação saudável em nenhum momento. Claro que em alguns momentos, as pessoas chegam com uns problemas tão grandes que você acaba dando sem receber muita coisa. Porque a pessoa, é aquela coisa, você já está com o seu almoço pronto. Aí a pessoa chega com fome. Quem é que vai ceder comida?
Você vai esperar a pessoa fazer comida também para vocês poderem comerem juntos? Não, você vai oferecer a comida que já está pronta, né? Então, só que quando isso vira abuso e vira sempre isso, sempre é assim, a pessoa não cresce, é porque muitas vezes a pessoa é vítima de si mesma no sentido de querer ser bonzinho, querer parecer bonzinho. E às vezes essa necessidade tanto de fazer coisas para parecer bonzinho é porque a pessoa não se dá bem com o seu lado sombra. Ela quer apagar, matar o seu lado sombra, parecendo ser mais bom, mais bonzinho, mais boazinha do que realmente é. Porque está renegando o seu lado que não é, que ela às vezes não considera tão bonzinho, né? E esse não considerar tão bonzinho, às vezes é uma coisa da sociedade. Essa cultura do ser bonzinho é fazer tudo que o outro quer, né? A gente está naquele equilíbrio entre sair do egoísmo completo para a divisão justa das coisas, né? Então fica aí nesse meio, coisa as pessoas que acham que tem que ser bonzinho com tudo, né? Aquele famoso ensinar a pescar em vez de dar o peixe. Só que, claro, isso não pode ser desculpa para o egoísmo. Isso tem que ser uma coisa que deve ser refletida e meditada diariamente, em cada situação, em cada momento, mesmo que seja com a mesma pessoa. Isso aqui está correto, isso está justo para mim e para ele. Eu posso fazer isso? Isso vai me prejudicar? Isso vai prejudicar a pessoa, a minha bondade, né? Às vezes deixa o outro... como é que eu posso dizer assim, independente e acomodado, né? Vai prejudicar alguém de nós? Se vai, eu não faço. Eu digo não. E não precisa se explicar porque eu digo não. Eu tenho várias pessoas que eu já conheci assim, né? Que é uma coisa assim, que eu nunca fui muito de fazer isso. Às vezes a gente faz, mas assim, cada vez mais eu não admito fazer isso. Que é aquela questão de dar as desculpas, né? Por que eu dei não? Ah, uma pessoa te convida para uma festa, você não quer ir na festa porque você acha a festa... Enfim, você não está afim de ir naquela festa. Olha, eu não vou na festa porque eu estou passando mal, porque, meu Deus, porque eu tenho um compromisso seríssimo nesse horário, porque eu quebrei meu pé. Gente, eu não vou, obrigada. Ah, mas por quê? Não estou muito afim. Ah, mas vamos... Não responde mais nada. Quando a pessoa começa a insistir depois do meu não, eu já não me explico mais, né? Eu não preciso me explicar por que eu não quero ir numa festa, ou por que eu não vou em tal lugar, ou por que eu não vou comprar tal coisa, ou por que eu não tenho tal coisa. Tem gente que cria um monte de história, vive de um monte de pequenas mentiras, aí no fim se torna um grande mentiroso, porque tudo tem uma desculpa criada, inventada, que não é verdadeira, né? Não comprou um vestido, não comprei porque eu não gostei. Adorou o vestido. Não tinha o número tal, ou não tinha a cor que eu queria, estava lá tudo, sabe? Porque a gente precisa estar o quê? Mostrando status, agradando pessoas, se fazendo passar pelo aquilo que não é, se fazendo possuir aquilo que não tem, né? Então as pessoas vão criando um monte de coisa. Então assim, isso é a primeira vítima dos golpistas, são essas pessoas. Então assim, você não precisa se explicar. Quando você não quer ofender, quando você não quer magoar, ou até não quer se colocar em risco em alguma situação, não precisa se explicar, ninguém é obrigado a se explicar para ninguém. Você se explica se você quiser. Principalmente quando é uma pessoa que você já está rompendo, que você já está deixando de lado, que você já está tirando da sua vida porque não te serve. Você não precisa perder tempo se explicando, porque na verdade as pessoas sabem quem elas são, elas sabem que elas fazem as coisas de errado. Quem faz o errado sabe que fez o errado. Ele pode não saber o quanto você sabe do que ele fez de errado com você. Ele pode não saber com certeza se você descobriu aquele roubo, aquele dano, aquela fofoca, aquela calúnia que ele fez de você. Mas ele sabe que ele fez coisa de errado com você, ele sabe, né? Ele não sabe se você sabe. Então você precisa se explicar. Você corta. E acabou-se, né? É igual assim, tem um pretendente ao namorado. O pretendente ao namorado ou a namorada, você gostou a princípio, você chega perto e tal. Eu faço assim, eu mostro assim, o que eu quero, o que eu gosto, né?
O que eu tô afim? Que tipo de relacionamento eu tô afim de ter? A pessoa não se encaixa, é tchau. Não adianta ficar. Claro que às vezes a gente fala. Eu, recentemente mesmo, tive uma pessoa que eu estava bem afim dela. Aí eu falei assim, ó, eu quero isso, isso e isso. E você não tá me dando isso, isso e isso. Eu falei uma vez, falei segunda vez. O que eu queria era isso, isso e isso. Mas pelo jeito você não quer. E a pessoa, aí vem com o papinho. Não, eu também quero. Não adianta vir com papo. A pessoa tem que vir com atitude, né? Não é papo, não é palavra que resolve. Não veio mais. Não veio, dei 2, 3 chances, falei, coloquei, reclamei, né, até choraminguei, né, porque às vezes a gente quer se fazer um pouquinho, vamos ver se funciona, né? Se tá afim da pessoa, né? Não resolveu, né, não resolveu, deixa pra lá e você não precisa explicar mais, porque a pessoa sabe o porquê, né? Um homem que uma mulher está dizendo, eu quero um homem fiel, eu quero um homem fiel, ele vive traindo, aí ela vai lá, faz escândalo, um dia ela para de querer ele, ela não precisa falar para ele, é porque você me traiu, ele sabe que é por isso, ele já sabe, você já sabe que você queria um homem fiel ou uma mulher fiel e isso não tem naquela pessoa. Eu quero uma pessoa que seja companheira, que tenha amizade, a pessoa nunca aparece, nunca é seu companheiro, só vem pra usufruir de momentos bons, para usufruir de coisas suas, seja namorado, amigo, marido, mulher, filho, né? Tá sempre assim, sempre assim. Chega um momento que você coça, não precisa explicar o porquê. Por que você precisa dar desculpa? Agora, dependendo de alguma pessoa, você precisar disso para sua segurança ou alguma coisa, inventa uma desculpa qualquer, esfarrapada, porque a pessoa é mentirosa, é sem caráter, é sem noção, é sem tudo mais. Você faz o mesmo jogo que ela, não precisa, mas você não precisa se explicar. As pessoas que fazem o mal, elas sabem muito bem o que elas fazem, né? E aí, a questão da justiça divina, e vamos ver não sei o que lá. Então, assim, uma oração que eu uso muito, que eu gosto muito de fazer, assim, que nesse momento é uma das coisas que eu mais estou usando, é um mantra de Ganesha para quebra dos obstáculos. Então eu sempre peço a ele que primeiro, né, quebre os obstáculos em mim, que estão dentro de mim, para eu alcançar aquilo que eu estou pedindo para ele. Ganesha, na verdade, ele é considerado quebra de qualquer obstáculo. Então pode ser até obstáculos amorosos, pode ser obstáculos financeiros, pode ser algum problema no trabalho, pode ser na saúde, né? A doença é um obstáculo à sua saúde plena, né? Então você pode pedir essa quebra de obstáculos. Então, tipo assim, eu sempre começo, quando eu vou começar, eu tenho aquele japamala, que é aqueles contadores, né? Um japamala que eu fiz bem simplesinho, não tá aqui agora, eu não vou poder pegar porque ele tá lá no meu altar, e aí eu teria que parar o vídeo e começar de novo, então eu não vou pegar. Mas é um conjunto de contas, né, que você usa para contar quantas vezes você fez oração, como um texto católico também veio com esse simbolismo, né, de você contar tantas Ave Marias e tantos Pai Nosso. Então, eu vou contando naquele japamala, vou usando, né, mas eu sempre, antes de começar quando eu participei do catolicismo, antes de começar o texto, eu tinha uma conversa com o santo, a Jesus Maria e José, né, e tal, que estava, para quem aquele texto era direcionado. Tinha uma conversa, me ajude a conseguir isso, assim, me ajude a conseguir assim e tal. Então eu sempre tenho uma conversa antes com a entidade nas minhas palavras. Então eu sempre peço, me ajude a quebrar os obstáculos que estão me afastando aí por exemplo, de ter uma vida financeira satisfatória. Me ajude a quebrar os obstáculos dentro de mim, né? O que pode ser, por exemplo, numa financeira, né? Na saúde, como eu já falei, pode ser seus vícios, seus maus hábitos, sua falta de exercício, tudo que você faz que prejudica a saúde. E às vezes você tem até alguma doença que não foi revelada e que você não está sabendo, né? O diagnóstico não foi bem feito, que na verdade você pensa até que é alguma outra coisa e na verdade você tem alguma doença sendo desenvolvida e você não descobre, né? Eu mesma acabei de descobrir um problema grave nos olhos, que não é grave nesse momento, porque aí agora, a partir do diagnóstico, eu tenho um tratamento, mas que se eu não tivesse tratado, poderia ter me levado à cegueira, que é o glaucoma,
e eu estava com uma tendência a descolamento de retina. Fui porque tive uma coceira no olho, estava me incomodando muito, estava passando as minhas coisas naturais, não estava resolvendo. E aí fui parar num bom oftalmologista que fez um exame completo e descobriu isso. Isso ele diz que eu tenho congênito, né? Então já passei a vida inteira indo ao oftalmologista por óculos e tudo mais, fiz até cirurgia no olho para corrigir grau de miopia e não viram, não me disseram, né? Então a importância da gente estar meditando, de estar orando, de estar fazendo as coisas é isso, né? Os feitiços, as magias, as orações não vão funcionar necessariamente, né? Eu mesma fiz algumas sessões de mesa radiônica, eu estou sempre fazendo mesa radiônica para a saúde, porque eu tenho a minha saúde debilitada, e a importância de a gente estar fazendo, né? Porque não é que vai curar assim no milagre, vai te dar, né, primeiro o conhecimento de você saber o que você tem com certeza. Depois, aí sim, você pode escolher tratar de algumas formas, né, naturais, mágicas ou alopáticas normais, tudo conforme sua disposição do momento. Então eu peço, né, saúde, a questão financeira. A questão financeira pode ser seus próprios complexos de inferioridade, a sua incapacidade técnica no momento, você às vezes precisa ter cursos, estudos, algumas coisas, tomar conhecimento de alguma coisa para que você possa trabalhar com aquilo, né? Às vezes o seu temperamento no ambiente de trabalho é o que precisa ser mudado, né? Às vezes é a sua inveja, que faz com que você esteja sempre se comparando com os outros e achando que tem menos do que o outro e não enxergando o que você já possui, né? Às vezes a gente tem um grau de comparação com os outros e cria uma necessidade que na verdade não existe, porque às vezes você já tem a casa, já tem a comida, já tem a roupa lavada, já tem um bom carro, mas está sempre querendo mais porque se compara com o outro e não consegue ter a alegria de aproveitar, de curtir o que você já tem. Então às vezes você está sempre pedindo coisas no financeiro, mas na verdade é porque você não sabe gastar bem o que você tem. Você gasta mais do que você necessita, aí está sempre em déficit na sua balança interna, né, econômica, e porque você fica adquirindo coisas que você na verdade não precisa, né? Na questão do amor, né, talvez os seus obstáculos sejam a sua timidez ou a sua forma grosseira de lidar com as pessoas, né, seja a sua incapacidade de ser um bom companheiro com o outro. Então, quando você pede para quebrar os obstáculos dentro de você, ou para curar dentro de você primeiro essas coisas, para vencer os seus inimigos internos primeiro, que são seus medos, seus complexos, seus ciúmes, seu lado negro, né, dentro de você, suas maldades, né, sua falta de atenção, sua falta de solidariedade. Quando você pede para vencer isso, daí começa a vir coisas para te ajudar no interno primeiro. E depois vem o externo. Daí vai acontecendo daí realmente a grande mudança definitiva. Às vezes é num toque, às vezes é com mais tempo. Conforme a parte interna for maior, demora mais tempo do externo fazer efeito, tá? Então, assim, às vezes não, às vezes eles criam uma situação tão chocante no externo que te muda do dia para a noite. Você deixa, né, Eu já vi pessoas que deixaram de comer carne porque assistiram um abate. Bastou assistir um abate na vida para nunca mais querer comer animal. Porque aí viu a crueldade, a desumanidade, o sofrimento do animal, aí se deu conta que não precisa daquilo para sobreviver. Bastou um abate. Tem gente que abate todos os dias e não está nem aí, né? Precisa ter um câncer para perceber o quanto que tem acumulado dentro de si tristeza, dor, sofrimento, que se acumulou e criou às vezes um câncer. Enfim, então essa oração de Ganesha, eu vou digitar depois aqui na caixinha de diálogo como é que fala, tá? Que é o seguinte, é o mantra de Ganesha, né? Que é Om Ganapataye Namaha. Tem gente que termina com Sharanam Ganesha. Então seria assim, ó. Om Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Om Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Ou tem gente que vai só até a parte do Namaha. Om
Ganapataye Namaha, Om Ganapataye Namaha, Om Ganapataye Namaha. Isso você pode fazer nas contas, ou pode fazer sem contar. Que os hindus acreditam que os múltiplos de 9 trazem boa sorte. É mais uma coisa para ativar o poder das coisas. Então você tem japamalas de 27 contas, de 54, de 80 e poucos, até 108. Eles acreditam que o 108 vezes repetido, que vai dar na numerologia o 8 com 1 dá 9, é o número ideal para ativar alguma coisa. Tem alguns mantras, como dos Hare Krishna, que eles, se eu não me engano, eles repetem 1008 vezes ao dia para ter uma transformação na vida. Então, assim, esse é um mantra, né? Ou peça para qualquer Nossa Senhora Desatadora dos Nós, ou São Jorge, ou Ogum, para vencer suas batalhas, mas do mesmo jeito, pedindo, né? Tem umas orações de São Benedito, se eu não me engano, de São Bento também, que elas, né? A mesma coisa, a oração para quebrar feitiços, mal-olhados, essas coisas todas. Peça para primeiro quebrar o que dentro de você faz com que isso aconteça. Dá força para isso. Que aí potencializa muito, 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 muito. Então é isso, gente. Espero que eu tenha contribuído para esse universo. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Que Ganesha quebre os obstáculos. Namastê.